Boa noite, como é bom estarmos aqui falando com você mais uma vez, mais uma live. Meu nome é Renata Duarte, para quem não me conhece, e eu sou missionária da PEC no Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial. Então, se você gosta de pré-escolares, se você trabalha com essa faixa etária ou sabe de alguém que trabalha, pega aí o link, manda para quem você quer que veja essa live, para quem você conhece e divulga para a gente, para que venham conversar conosco hoje sobre um tema muito especial, particularmente amo muito. Será que o pré-escolar pode crer? Os pré-escolares podem crer? Então, para essa conversa, eu vou chamar aqui a Shirley. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui com a gente. Estou procurando aqui. Vamos aguardar mais um pouquinho. Daqui a pouquinho ela já estará entrando aqui. Daqui a pouquinho ela vai estar entrando. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema tão especial. E eu quero que vocês saibam que a gente pensou nesse tema com muito carinho. A gente sabe que tem muitas pessoas que trabalham com essa faixa etária, que tem assim uma dificuldade, né, de trabalhar com essa faixa etária, às vezes não tem recursos, pessoas que verdadeiramente dão assim o suor para trabalhar com essa faixa etária e muitas vezes, né, não sabe nem o que fazer, como trabalhar, não sabe nem como pode ser feito um trabalho com essa faixa etária. Então a gente vai estar conversando com ela daqui a pouquinho. Estamos aguardando ela entrar aqui na minha transmissão. Estamos aguardando ela entrar aqui na transmissão. Enquanto ela não está aqui conosco, nós vamos orar, né, pedindo a Deus que venha estar conosco, que venha estar. Só um momento. Entramos. Entrei, tá? Nós vamos estar aqui, então, falando aqui com a Shirley. Mas antes nós vamos orar. Eu queria que você fechasse agora os seus olhos aí onde você está, né, e orasse juntamente conosco. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é fiel e nós sabemos que precisamos do Senhor para todas as coisas. Obrigado porque o Senhor nos sustenta, nos ajuda no nosso ministério, abençoa as crianças que estão sob o nosso comando, as crianças que nós amamos, mas que trabalhamos com todo carinho, todo amor, e que estamos cuidando delas com todo o carinho do nosso coração, porque amamos o Senhor. O Senhor manda na tua palavra que nós amemos a todas as pessoas, que a gente tenha o amor no nosso coração que vem do Senhor. Dá-nos também amor para com as nossas crianças. Dá-nos amor com o nosso próximo. A criança é o nosso próximo. Abençoa-nos e usa-nos. Dá, Senhor, aquilo que a gente precisa, criatividade, sabedoria e paciência e também muito amor, Senhor, para cumprir nosso ministério e para abençoar a vida dos pequeninos, principalmente por eles também. Em nome de Jesus, amém. Vamos ver aqui. Opa, vamos lá. Ela já está entrando. Vamos aguardar um pouquinho. Opa! Aí, E aí, querida? Que alegria ter você aqui. Para mim também. Para mim também. Saudade também, né?
Pois é, Saudade né? também, né? Esse Então, ano, nesse ano não deu, né? esse não vai ser atualmente. É verdade, é verdade. A gente se vê todo ano, esse ano não deu por causa da pandemia, né? Pois Ela é. passou a perna em todo mundo. Pois, mas tem outras coisas boas, né? Que ela É trouxe. verdade, Então, é aproveitei verdade, coisas boas. verdade, verdade. E Shirley, já que a gente está aqui, né, juntinho aí, podendo falar, a primeira coisa que eu queria perguntar para você é que você contasse um pouquinho sobre o seu ministério, né? E o que você faz atualmente, principalmente na área dos pré-escolares, que é a sua, né, É, especialidade, digamos assim, né? a sua também, né, Renata? Ah, eu acho que É, não é né? eu que devia Humildemente, né? Eu tô diante da minha mestre, né? Que isso, né? estar aí acompanhando a live, mas a gente pode trocar umas figurinhas aqui, sempre é muito bom. Bem, como eu disse lá no pequeno vídeo, né? Eu sou missionária da Uhum. PEC, como a Renata e o pastor Joelson. E no Ministério da PEC nós temos três focos, né, para que dirige o nosso ministério: o evangelismo, a educação e a literatura. E eu tenho, então, trabalhado um pouquinho em cada uma dessas áreas, né? Então, o grosso, né, que é justamente levar a palavra de Deus aos pequeninos, aonde o Senhor nos mandar, e também tenho colaborado na educação, e a gente arrisca escrever algumas coisinhas, fazer algumas adaptações, inclusive nessa área do pré-escolar também. Em relação ao pré-escolar especificamente, eu tenho trabalhado direto com os pré-escolares. Então, geralmente, no congresso eu fico com os menores, na igreja eu fico com os menores, onde chamam eu fico com os menores. E também lá na área da educação, no Instituto de Liderança, eu venho também coordenando esse módulo que nós temos lá, que é o módulo do pré-escolar, e treinando outros, como o pastor Joelson e a Renata, também me ajudam muito lá, e assim a gente vai enriquecendo também um pouquinho nessa área. E não tem jeito, né, Shirley? Parece que é um imã, né? Quando a gente. Parece que é uma atração, assim, sempre aparece, sempre trabalho com pré-escolar, com os Verdade. pequenos, entendeu? É uma coisa impressionante. Parece que é um imã que atrai. É verdade. É assim, é bem assim, né? Tá E bem o meu rosto, Renata? Tá pô, meio só, escuro? só o áudio que está cortando um pouquinho, só de vez Ah, em quando, tá? tá. Não Então sei se vai. tem que botar, não sei se você está Ah, não tô com o fone. Isso, de repente pode ser isso. Melhorou um pouquinho a claridade? Melhorou, melhorou. E não, do outro jeito. É, Assim? assim ficou melhor. É, assim ficou melhor. Tá ótimo Então agora. tá. Aí se der Então algum vamos problema, lá. você me fala. Então, na área Tá no ok. ministério, é isso que eu tenho feito, né? E agora, na pandemia, trabalhando home office, mas seguindo com o ministério aí, inclusive, tem um trabalho semanal, Momentos com Deus Online, que eu procuro, Olha, que eu procuro mesclar o trabalho para os maiores e o trabalho com os pré-escolares também. é verdade. E não quer dizer que a gente não trabalhe com os maiores também, né, Shirley? A gente trabalha com os maiores também. Mas a Claro, gente, né? A gente é, trabalha com todas as faixas etárias. Quem pintar para a gente evangelizar, a gente está indo, né? Só é, que, assim, a gente tem um carinho, claro, uma identificação especial com os pré-escolares, né? com E com os certeza. pequenininhos. Né? E como começou na sua vida
essa identificação com os pré-escolares? Como é que foi, surgiu isso aí? Como é que você descobriu isso? Então, na verdade, eu nem sei se eu descobri, menina. Eu caí no pré-escolar. Foi jogada. Antes de ir para a PEC, porque eu estou na PEC há 15 anos, mas eu não falo que eu era professora, porque hoje é uma mistura de professor com missionário, né? Mas eu tenho formação na área do magistério, e então eu trabalhei na rede municipal de ensino por 18 anos, antes de... Olha, E esses 18 anos foi com pré-escolar. puxa, Então, na verdade, eu não tive assim uma escolha, né? Então, eu me formei e o primeiro emprego que eu tive foi na prefeitura e foi com os pré-escolares. E ali eu fui me identificando na prática com eles e buscando maneiras melhores de alcançá-los, não no caso da palavra de Deus, mas no ensino, o que me ajudou bastante. Mas, por incrível que pareça, eu ganhei um pouco mais de corpo quando eu vim para o Ministério da PEC e participei também do treinamento do professor de pré-escolar. Isso enriqueceu bastante, porque agora não era qualquer matéria, mas era especificamente o Evangelho, a palavra de Deus sendo transmitida para as crianças, né? Então, foi assim que os pré-escolares apareceram na minha vida. E e realmente eu dava aula em todas as... Eu já dei do maternal até o nível universitário. que Mas, benção. mesmo sabendo que os pré-escolares dão mais trabalho, os pequenininhos, o que todo mundo pensa que é o contrário, né? Mas a Tem que gente se preparar muito mais. precisa de muito mais preparo e tantas outras coisas que a gente vai conversar aqui do que o próprio nível universitário, né? Que você É deixa lá e verdade, vira, né? Mas eu acho verdade, que gosto do contato com as pessoas e o contato com os pré-escolares é bem intenso, porque eles têm verdade. da gente pertinho, né? É verdade. E olha, é uma coisa assim que só não dá para explicar, né? A gente ama e pronto. Que assim, eles são, né, às vezes difíceis, né? Tem aquele momento que às vezes uns fazem umas pirracinhas, umas coisinhas, mas a gente sabe que são almas também que estão ali, né? Que precisam do evangelho também. E a gente se preocupa, a gente dá atenção, a gente tem paciência, às vezes, né, chama atenção quando é necessário, mas com amor, né? Mas é uma faixa etária assim que também é muito carinhosa, né? Se a gente for parar para pensar. Muito E carinho. qual seria a faixa de idade que a gente pode chamar de pré-escolares? Porque a gente tem pessoas aqui que não sabe nada, nada, às vezes nada de pré-escolares. Então, assim, mas o que é pré-escolares? E de repente pode ficar assim meio confuso sobre a faixa etária correta dos pré-escolares. Na verdade, até esse nome hoje, né, Renata, ele pegou e ficou. É Mas verdade. hoje, o nome de pré-escolar já não combina muito. Por quê? Porque hoje as crianças vão para a escola muito cedo. Então, por exemplo, É verdade. quando, eu acho que já tem uns 15, 12, 10, 12 anos que já é um pouco diferente. Tem mais ele. Porque antes o pré-escolar era o que seria a primeira série. Só que hoje o primeiro ano é com 5 anos. Então hoje a gente fala educação infantil. E aí ela divide. E essa faixa etária ficou entre 3 e 5 anos. O que antes era 4 a 6 anos. Porque a criança só iria mesmo para a primeira série aos 7 anos, ou se fosse completar 7 até o mês de junho. E hoje já é diferente. Então, mudou.
e essa faixa etária dos pré-escolares, 3 e 5 anos. O que particularmente eu vejo que não sei se isso foi muito bom, porque a gente fala tanto na adultização das crianças e, infelizmente, está exigindo muito delas muito cedo. É claro que a gente sabe que hoje elas têm acesso a muitas coisas que as crianças de pouco antes não tinham, mas isso não significa que o emocional, que está preparado para receber muita coisa que eles têm recebido. Mas hoje é essa faixa entre 3 e 5 anos de idade. E é uma faixa etária que cresce muito rápido, né? Quando você vê assim, eles se desenvolvem assim com uma velocidade. Acho que de 0 a 3, aliás, até de 0 a 5, acho que é muito, passa coisa muito rápida assim. Depois parece que vai demorando mais um pouco, né? É uma idade que, por exemplo, você colocar na mesma sala crianças de 3 e de 5 é muito difícil. É uma diferença, né? Entre elas é muito grande. É muito. Então, não tem só o fato de estar na faixa etária de 3 a 5, você pode trabalhar da mesma maneira com essas 3, 4 e 5 anos. É bem diferente. Assim como é muito diferente de 0 a 3, que aí já viria aniversário, 1 e 2 e assim por diante, né? Então, a gente tem que ir com calma também. Não é só porque é de 3 a 5 que eu posso trabalhar com essa. A gente tem que entender as particularidades, né? 3 anos, a diferença para 5 realmente é bem assim. Pode parecer que é uma distância de idade pouca, assim, para quem é mais velho, 1 ano, 2 anos não faz diferença, mas para quem é pequeno faz muita diferença. É verdade. Muita. 50, 52 não faz muita. Não mas faz. 3 faz bastante. Com certeza. E deixa eu te perguntar outra coisa agora, que é o tema mesmo do que a gente está falando hoje. Os pré-escolares podem crer? Eu já sei a resposta, mas eu não vou falar, porque quem vai falar hoje é você. Podem crer em qualquer coisa, inclusive crer em Cristo. A palavra de Deus para todo aquele que crê. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos de Deus. Então, o poder não está em quem crê, está em quem deu o poder para crer. Então, o Espírito Santo de Deus, ele atua em qualquer idade. É verdade. Não significa que todo pré-escolar vai crer em Jesus enquanto ele é pré-escolar. Mas ele pode sim crer no Senhor Jesus e muitos têm crido nele, como tem sido a nossa experiência. E, inclusive, esses dias eu me deparei em várias situações diferentes que a mesma pessoa estava no alvo, que é o Conde Zinzendorf, lá da época dos Morávios. E olha só o que ele escreveu, eu até coloquei aqui na íntegra. Ainda na infância, eu amava o Salvador e tive comunhão abundante com ele. Há 4 anos, comecei a estar sinceramente a Deus e decidi tornar-me um verdadeiro servo de Jesus. Então, Olha, escrevendo a respeito dele, que aos 4 anos ele
a Deus. E ele, depois, falando um pouquinho mais, com 10 anos, ele influenciou os seus amigos na escola a fazerem grupos de oração e evangelização, chamado o grão de mostarda. Olha. Você vê, não é uma coisa que a PEC diz. É algo que Spurgeon disse, que Lutero disse, que Calvino disse, que este conde, que ninguém nunca ouviu falar, disse, e principalmente que a palavra de Deus diz. Um pequenino também pode crer em Jesus. Tem muita gente que tem dificuldade, né, Shirley, em aceitar isso, né? Talvez seja por causa de tantas, assim, não sei se filosofias, né, que creem dessa maneira, né? Então, às vezes, até não acredita na palavra, mas acredita em palavras de homens, né? Então, até o que tem, né? Essa é a dificuldade de realmente o trabalho com o pré-escolar. E por que as pessoas têm a dificuldade de crer que um pequenino, até de meia idade, de 3, de 2 anos, podem. É porque a pessoa acha que para ser salvo precisa de obras. Mesmo que a gente fale com a boca, mas as nossas atitudes acabam demonstrando. Então, assim, o que uma criança de 4 anos faz para que ela possa ser salva? Né? Ela ainda está aprendendo muita coisa. É claro, ela não vai saber muito da Bíblia, do próprio Jesus, mas ela vai saber o que realmente precisa. Que ela é pecadora, que Jesus é o único que pode salvá-la, porque ele é perfeito e ele morreu e ressuscitou. E se ela crer nele e reconhecer que é pecadora, ela pode ser salva. Então, ela crê muito mais facilmente nessa verdade do que muito adulto. E tem o risco, né? Porque ela pode crer até em qualquer outra coisa, né? Ela é capaz de crer em várias coisas, não só no Evangelho, mas em muitas outras coisas, né? Sim, inclusive tem um dos países que é o país mais fechado para o Evangelho, a Coreia do Norte, que ela tem a doutrinação de 14 horas das crianças menores nascidas. Por quê? Porque lá vai ouvir tudo a respeito do que eles creem, lá da família imperial e tudo mais, né? Então, eles doutrinam essas crianças, ainda na creche, por 14 horas. E nós assim, feio de, né? Ah, mas é muito pequeno, mas eu acho que não precisa, deixa crescer um pouquinho mais. Só que quando ele cresce um pouquinho mais, outra coisa já foi ocupando a mente e o coração dessa criança. Então, o quanto antes nós precisamos rechear a mente e o coração dessa criança com os ensinos da palavra de Deus. O quando ela vai fazer a sua decisão é com o Senhor. Com o Senhor. A gente às vezes perde muito tempo, né? A gente fica tão assim preocupado, né? Com tantas coisas, a gente às vezes preenche a vida da criança com muitas outras coisas, né? A gente se preocupa com tudo, menos com a vida espiritual da criança. E a gente muitas vezes não entende que tem que começar cedo, né? A semente tem que ser semeada desde cedo. E quando ela vai florescer, né? Aí vai depender do Espírito Santo de Deus. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que falar, né? O Espírito Santo vai fazer a obra, mas a gente tem que falar sempre. Desde novinho, desde sempre. E você pode contar pra gente, Shirley, uma experiência de conversão de uma criança pré-escolar que te marcou durante o seu ministério? Ou mais de uma, se você tiver.
Então, uma delas é a minha sobrinha. Então, minha sobrinha, desde 3 anos e meio, ela vinha passar férias aqui em casa. E então, todo o tempo que a gente falava, né, da palavra, e tinha aquela hora de história e tudo mais, né? O que a gente chama do culto doméstico e tal. E desses encontros, ela recebeu a Cristo. E passou o tempo, e numa outra vez eu estava evangelizando uma menina de 10 anos, e ela já tinha por volta de 9, 10 anos também, a minha sobrinha, e ela presenciou eu falando do livro Sem Palavras para outra menina. Quando eu fiz a pergunta para outra menina, ela falou assim: tia, não preciso, né? Porque eu já fiz isso. Lembra lá no colchão da sua casa? Então, eu não lembrava assim do detalhe que foi no colchão. Quando ela veio para cá, a gente colocava o colchão no chão e ali eu contava a história, e foi ali que ela recebeu a Cristo. Então, ela lembrou que ela já tinha feito e onde tinha sido feito. Marcou, Então, né? isso me marcou bastante. Outra experiência é de um dos meninos aqui da minha igreja, que ele vai na igreja e ele também tinha aulas dos momentos com Deus nas escolas, que a gente fazia esse trabalho, né, de contar histórias bíblicas e tal nas escolas. E eu, de uma outra vez na igreja, estava ali também com ele, com outra criança, e apresentando também o evangelho. Quando eu perguntei, ele falou: opa, não, eu já tenho Jesus. E quando eu perguntei, ele falou que foi nos momentos com Deus na escola. Então, quer dizer, ele também sabe. E só uma outra, nesse mesmo dia que estava esse menino, que eu apresentei o evangelho, ela não mostrou assim nenhum interesse e não quis fazer naquele momento a oração. Só que quando ela foi para casa, a mãe dela me contando depois, ela disse: mãe, eu quero orar. E a mãe dela falou: tá bom, filha, vamos orar. Aí ela falou: é porque hoje lá na classe, a tia Shirley perguntou quem queria receber. E eu não falei, mas eu quero. E então a mãe fez a oração com ela. Então, situações diferentes, né? Um na casa, outro na escola, né? Outro com a mãe que ouviu a igreja. Então, eles estão absorvendo a mensagem. E no momento que é o momento do Senhor para a vida daquela criança, então elas mesmas vão ter essa decisão por elas. Não é algo que vai impor, né? Não precisa ficar que agora, mas, né? Não. É falar do Evangelho. E o próprio Espírito Santo vai trabalhando segundo o que ele mesmo já tem preparado, né? Porque Deus, as crianças podem se relacionar com Deus. Isso não é privilégio dos adultos. Assim como ela tem uma vida física, uma vida mental, uma vida emocional, a criança também tem uma vida espiritual. E ela tem conflitos. Por isso que a gente tem que chegar bem cedo com a palavra, para procurar, então, levá-la a desenvolver uma vida espiritual saudável, a partir do nascimento do Jesus na família de Deus. Amém. Isso é tão importante, né? As pessoas não têm noção, né? Como acontece uma mudança na vida, né, do pré-escolar. Ele parece que ele fica até mais feliz, mais alegre, né, depois que ele conhece Jesus. Aliás, todos nós, né? O problema é que as pessoas querem que a criança cresça a jato, né? Pare
Não, agora ela não vai correr mais, ela vai vestir um terno, uma gravata e vai ficar agora igual um adulto, achando que isso determina que ele está salvo, né? Mas ela vai continuar, às vezes, fazendo algumas coisas que não são certas, mas a gente ensina para elas o que elas precisam fazer quando errarem, né? Assim como a gente também, que é adulto. Até hoje a gente faz algumas É, coisas. né? A gente fica, né, com raiva, fica chateada e pede a Deus, ah, Senhor, me perdoa, me ajuda, né? E pede perdão, confessa. E a criança é assim também. A criança não fica perfeita assim, ah, vai ficar perfeito, nunca mais vai errar. E as pessoas cobram muito, né? Ah, não, a criança não pode crer porque ela não tem como ficar perfeitinha. Então, as pessoas confundem isso, né? E E ninguém também consegue fazer tudo, né? pensa Perfeito. que tem um evangelho para adulto e um evangelho para... Não É tem. verdade. É a palavra de Deus só. É Então, verdade. naquele momento, seja em casa, seja na igreja, nós estamos com as crianças, é para anunciar o evangelho. É para levar a criança ao crescimento espiritual depois que ela creu em Jesus. Não é para fazer nenhuma outra coisa. Não é para entender, não é para brincar. Ali é o lugar de aprender a palavra. Nós vamos É aprender a verdade. palavra. Né? É verdade. Às vezes só tem uma hora, né, durante a programação da aula, né? E aí a gente ficar enchendo com outras coisas, né, que ela já vê durante a semana, né? E já tem oportunidade de brincar, já tem oportunidade de fazer tanta coisa durante a semana. E muitas delas não tem nenhum lar cristão, assim, né? Quando vai lá visitar, vai, né? E você tá com ela, né? E a gente tem que aproveitar o tempo para ensinar verdades, né? Verdades bíblicas. É. E o entretenimento hoje é o que tem atrapalhado imensamente, né? A busca do entretenimento pelo entretenimento, só animar, né, as crianças, mas nada de palavra. Isso é complicado, né? Ah, ele é pequenininho, ele tem que só brincar, né? Aí complica, né? E qual o Engraçado, maior desafio? Pode falar. engraçado que na escola, a escola vibra, ah, ele já faz nome, né? Com anos. Agora tem que só brincar. Tem alguma É, coisa que é radical aí, né? Só que é a gente verdade. precisa levar mais a sério mesmo É a verdade. palavra de Deus, né? Nós temos vários exemplos e um deles é que Uhum, Moisés aprendeu sobre Deus, sobre a palavra, muito cedo. é verdade. Quando ainda a Joquebede tinha ele em casa. E foi no máximo com 5 anos que ela ficou com ele. É verdade. Depois, então, ela levou para o palácio. E ele aprendeu toda a cultura e tudo o que a egípcia, né? E, Uhum, e isso não fez com que ele esquecesse o que ele aprendeu primeiro, uhum. porque, né, tem um teólogo que ele fala o que a gente aprende primeiro é a última coisa que a gente vai esquecer. O que É, eu tenho que ensinar primeiro? A palavra, porque é a última inculcar. coisa a inculcar. Timóteo também, né? Sim, Timóteo, é, né? A palavra infância é brefos, né? Que é feto, muito pequenininho. Então, assim, as pessoas não têm noção de como é importante ensinar. Já tem estudos dizendo que no ventre a criança já ouve, já sente. E aí o pessoal vai deixar as religiões e tantas outras coisas já descobriram que tem que investir na criança desde cedo, né? Os muçulmanos, né? Mas assim, a gente fica assim, ah, não, vamos esperar, vamos deixar para lá, né? E qual o maior desafio, Shirley, diante disso tudo, para trabalhar com os pré-escolares? Qual que você acha que é o maior desafio? o maior desafio é justamente esse que a gente está falando. É porque, infelizmente,
em todo lugar, né, Renato, que a gente não pode generalizar, mas ainda há líderes que não têm valor da classe dos pequenos na igreja, né? Ainda não se investe na criança de modo geral, e muito menos nas menores, de berçário a pré-escolar. Então, quando a gente fala que tem que ter uma sala, tem que ter professores preparados, tem que ter um material específico, as pessoas acham que não precisa, justamente porque elas são muito novas. E eu vejo que é a razão de muitos chegarem na adolescência e terem os conflitos, que é normal, mas não saberem como resolver esses conflitos. Porque já foi colocado muitas outras coisas que não a palavra de Deus. Então, ele aprendeu, vai para a igreja para brincar, vai para a igreja para assistir filme, vai para a igreja correndo lá fora. Ele não entende que lá na igreja é um tempo de estudar a palavra de Deus. Assim, em casa, muitos pais, como a gente falou, vai colocar no balé, vai colocar no piano, vai colocar em tantas outras escolas, né? Estudos paralelos à escola, né? Ao ensino mesmo escolar. Mas, e a criança aprende essas outras coisas. Mas, quando a tarefa que a professora da escola bíblica dominical mandou, ele não vai fazer. Então, ainda há uma certa displicência com os pequenos. No nosso país, de modo geral, né, na educação de modo geral, e infelizmente nas nossas igrejas, mesmo nos lares, né? Então, nós precisamos tentar fazer essa parceria com os pais, igreja, mostrando a importância do ensino da palavra de Deus ainda na primeira infância, primeiros anos dela. Então, eu creio que o desafio é esse. Quais as dicas assim práticas que você daria para os pais, professores evangelizarem os pré-escolares? Quem tem filho na cidade, né? Quem trabalha com essa faixa etária? Bem, Deuteronômio 6, de 7 em diante, diz assim: ensine-as com diligência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver em casa, quando estiver andando por algum caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, tem um ensino formal, que seria lá na igreja, na classe, aquela 1 hora, tal, né? Seja de manhã ou à noite. E tem, no caso dos pais, o dia todo. Então, é o que a palavra diz. Tem que falar em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Então, toda situação, uma pergunta que a criança faz, nós temos que respondê-la à palavra de Deus. Os meus sobrinhos, como eu sempre procuro colocar isso em prática com eles, e eles falam: tia, tudo para você é Bíblia. Falo, mas é assim, querido, porque na Bíblia nós encontramos as orientações de Deus para nós. Então, eu penso que nós precisamos usar mais a palavra de Deus ao responder os questionamentos das crianças. E também num momento do dia a dia, numa briga com o irmão, numa palavra que ele falou para o pai que não está de acordo, além do Deus está triste com você.
Entendeu? Não é bem assim. Então, pera lá, vamos na palavra. O que é que Deus nos diz sobre os pais e os filhos? Vamos lá ler? Teve um dia que eu estava aqui com as minhas... Ó, o Valderlene está aí direto do Acre. Abraço, Val. Eu estava aqui com meus sobrinhos, né? E aí ela falando assim para mim, tia, porque meu pai, ele bate em mim às vezes, viu? Aí, né, fica bravo e tal. Eu falei assim, mas você que está na Bíblia, que o pai precisa disciplinar você? Aí ela falou assim, eu falei, aí eu fui lá em Provérbios, mostrei alguns versículos, ela tinha. Por quê? Porque ela viu que era algo que estava na palavra de Deus. Outro dia ela estava lá toda impaciente, sabe? É o irmão pediu uma coisa, a mãe tinha que trazer na hora. Eu falei, escute, sabia que a gente tem uma palavra na Bíblia que é muito importante, que se chama paciência? E que nem tudo a gente consegue de uma hora para outra? E aí dei o exemplo de Abraão, que teve que esperar 20 anos, né, para ter o seu filho Isaac e tal. E aí, num outro momento que ela estava meio impaciente, ela, tá bom, eu tenho que esperar, a palavra do dia é paciência. Então, nós temos que aproveitar a Bíblia e na nossa mão. E no versículo diz assim, amarre mandamentos nos braços, como lembrete, fixe na testa, nos batentes das portas, nos portões. É claro que vamos fazer lá na testa, né, no braço, mas eu quero trazer para nós, nossa casa, Renata, tem que ter versículos bíblicos. Pense, tem uma outra coisa que a gente vai conversar para frente. O bebê vai nascer, tem todo enfeite no quarto, mas não tem um versículo bíblico. É verdade, é verdade. Esses dias eu achei lindo. Uma amiga mandou que o filho dela falou, mãe, o que a gente faz quando o filho da gente escreve um versículo na porta do quarto dele? Vibra! Vibra! Claro que depois pode deixar ali na altura dele uma parte da parede, já que a criança gosta de escrever na parede, e vamos escrever versículo bíblico, vamos colocar nossos pedidos de oração. Eu quis mostrar aqui muitos objetos para que as pessoas entendam que não precisa ter muita coisa para falar do evangelho para as crianças. Vai ter uma parte, a gente vai mostrar uns materiais aqui. Mas agora eu queria fixar na própria palavra, que tem que haver esse tempo do que a gente já não tem mais, até que tem falado, tem trazido muito o culto doméstico para os lares. É verdade. É verdade. Então, é um momento que os pais têm que aproveitar. Saiu na última revista, o Evangelista, a revista da APEC. Se vocês não conhecem, não tá, a última está ali na minha cabeceira que eu estou lendo, né? Essa é uma outra. Então, na última, saiu o artigo de uma criança falando uma música, uma história e uma oração, que é a receita dela para os pais todos os dias antes dela dormir. Ela quer uma música, uma história e uma oração. Então, não é difícil falar do evangelho para os filhos.
né? É verdade. Porque hoje, se você vai na internet, tem um monte de coisa. Tem muita coisa, é verdade. O problema, eu creio, que está no versículo anterior. Ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor somente. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Medite sempre nessas palavras. Então, eu creio que a gente não vai falar do que o coração está cheio. É Então, verdade. muitas vezes, nós não estamos enchendo o nosso coração com a palavra. Então, É não verdade. temos como ensinar para os nossos filhos a palavra. É verdade. Então, não tem nenhum plano mirabolante. Gente, quando perguntaram para o Billy Graham qual era o segredo do sucesso dele, ele falou leitura da Bíblia e oração. O problema é que a gente acha que uma vida bem-sucedida depende de muitas outras coisas. Porque É leitura verdade. da Bíblia e oração é muito pouco. É verdade. Não. Então, Renata, sentar com o filho, orar antes das refeições, didaticamente para ensinar para ele, né? É orar e contar uma história antes de dormir, é trazer a palavra para o nosso dia a dia, como diz Leonor. Amém. E existem materiais que podem ser utilizados para falar sobre o evangelho para os pré-escolares? Sim! E na Hum, tem, né? e Ó, aí, não qual? sei música. CD escolares podem conhecer a Deus. Muito bom, muito bom. Músicas que trazem o evangelho, que ensinam, tem música sobre oração, tem música sobre a Bíblia, tem música sobre confiar, tem música sobre missões, tem música sobre o amor de Deus, tem várias músicas aqui, como disse, são 20. Tem o Salmo, como esse aqui. Olha, Esse aqui muito bom esse é esse, material. não é? Olha aqui, na Muito linguagem bom, muito bom. para criança, com, Ilustrado, gente. tem o Salmo 121, o Salmo 86 e o 139. Então, são materiais que pode usar. E nós temos as coleções que esse CD você pode usar nas coleções. Os pré-escolares podem conhecer a Deus através da criança, Beleza, ótimo. através dos milagres e através da oração. E está, se Deus quiser, saindo outros aí. E Que tem também bênção. os bebês que você também pode adquirir aí com a Que Renata beleza. no site da PEC, que ajuda. E tem outros materiais de outras editoras, tem muitas bíblias hoje interativas. Essa aqui, ó, abre a portinha da arca, ó. Então a criança vai abrir. Tem aqui também, ó. Deixa eu Que pegar beleza. para vocês verem. Tem as abas, ó, do que está acontecendo, ó. Quando muda a cena. Então, esse aqui de Davi, ó, não sei se dá Olha para... só. Ó, e aí o que aconteceu? Então... Olha, eu sou apaixonada por esses materiais. Imagina as crianças. É só ir aí nas livrarias evangélicas, no site da PEC, tem muitos outros materiais que vai adquirir. E também, assim, eles vão ajudar os pais e os professores a não falar do evangelho.
Evangelho. Tem materiais que você pode confeccionar na sua casa, como a famosa luva, né? Onde a gente fala do amor de Deus, do pecado, da morte e ressurreição de Jesus, da salvação e do crescimento. E como a luvinha, tantos outros visuais nas cores, livros sem palavras, para ajudar você também a transmitir o Evangelho para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os netos, principalmente nesse tempo de pandemia, que a criançada está em casa. Manda um áudio no grupo da família e fala do Evangelho. Nós temos é que nos movimentar. Nós precisamos aproveitar as oportunidades. Então, a gente compra tênis caro, roupa de marca, roupa perde tão rápido, né, nessa idade. E o livro não. O livro vai ficar ali o tempo todo. Você vai estar com ele. Vai estragar um pouquinho, não tem problema. Deixa ele manusear, porque o pré-escolar vai gostar de repetir a história, vai colocando o dedinho dele ali, não é? No caso desses que têm cartazes, depois ele mesmo vai contando a história e mostrando os cartazes. Ele mesmo pode ir contando a história. E aí ele vai aprendendo, vai se familiarizando e vai amando a Deus e a sua palavra. Né? Alguns para dar o gostinho, né? E assim pode também, falei, procurar a livraria da PEC. Não sei como que vocês estão agora com a livraria, Renata. E também... Então, abre lá segunda, quarta e sexta, nesse período agora da pandemia, né? Segunda, quarta e sexta, de 9 até 3 horas. Então, aí quem quiser pode ligar também. Aqui no Instagram da PEC tem os telefones ali tudo direitinho para quem quiser. Quem quiser também entrar em contato pelas mensagens, pode perguntar. Agora, a gente tem 8 minutos, porque o Instagram, ele do nada, ele fecha a gente aqui. Verdade. Só antes, nesse material da PEC que eu mostrei, tem inclusive as orientações de como são os pré-escolares. Olha que maravilha. Isso aí o pessoal... Ó, pega lá. Pode falar que aí também eu posso acrescentar um pouquinho na pergunta aí, Renata. Tá ok. Você acha que é preciso uma preparação específica para quem vai trabalhar com pré-escolares, Shirley? Sim, Renata. Como eu disse, às vezes a gente cai meio de paraquedas lá, né? É verdade. E nada é contra, porque a gente não é porque não está preparado que também não vai aceitar o desafio. É verdade. Então, às vezes, é um desafio que vai nos levar para procurar um preparo específico. Agora, a gente não pode ficar só naquela, eu não sei direito, eu não sei direito. Então, busca um preparo específico. Como eu disse, nós temos, né, curso de pré-escolares que a gente parou agora nesse tempo de pandemia, mas se Deus quiser, volta, que é um curso de 6 horas. Inclusive, a Renata e o Joelson já deram aí no Rio. Então, é um curso os primeiros passos e ajuda bastante. Ler livros sobre os pré-escolares. Eu até anotei aqui alguns, né, de algumas pessoas que escreveram como ensinar a criança do maternal, da Ruth B, que é da CPA, tem do maternal, do pré-escolar e até de outras idades. Práticas de educação infantil, Geraldo de Almeida, a educação cristã na infância, Vanessa Magalhães e outros. Se você entrar lá na internet e buscar livros de educação cristã para os pré-escolares, então você vai também
conseguir ler. E como eu falei, esses materiais aqui, porque agora eu peguei o livro de dentro, ele tem um pequeno curso. Olha, Porque viu? os pré-escolares, Essa matéria é excelente. pré-escolares, como utilizar a série Dicas para ensinar os pré-escolares, envolva as crianças, ensine com música. Então, ele tem um curso breve aqui. Você também adquirindo esse material, você não tem só o material, você tem as orientações de como utilizar o material. É um material completo, gente. É um material muito bom. Eu também conheço o material. Tem sobre oração, tem sobre a criação, sobre Jesus, né? Então, assim, e parece que tá para sair novo aí, né? Ai, eu vou ficar agora aguardando. Com Com... novo formato, com novo formato. Beleza. Vai ficar todo mundo agora aguardando para que saia logo esse material, que agora vai ficar todo mundo em polvorosa querendo. E para finalizar, porque eu acho que a gente tem o quê? 4 minutos. Aí eu só vou falar aqui uma coisa. Gente, o pessoal botou aí cumprimento no chat aqui. Eu vi, só que sinta-se cumprimentada, porque passa muito rápido, a gente não tem tempo de cumprimentar todo mundo. Mas eu vi que teve alunos que deram ali um oi ali, falaram, mandaram um beijo, falaram que estão com saudade. A gente também está morrendo de saudade de vocês, né? Tanto falaram para a Shirley, para mim. Então eu quero agradecer a todos vocês, mandaram até para o Joelson também, tá? Sinta, eu vi, tá? Eu não deixei de ver, não. Eu só não pude falar porque a gente tem o tempo corrido, tá bom? Uma hora passa rápido. Para finalizar, então, Shirley, qual conselho você daria para quem quer se dedicar ao ministério com os pré-escolares? Ame a Deus, como a gente leu em Deuteronômio, de todo o coração, toda a alma, de todo o entendimento. Ore pelas crianças, de qualquer idade, mas se você está com filhos nessa idade, trabalhando com crianças, ore pelas crianças. Então, muitas, em todas as áreas, precisamos orar, né? Colocá-las diante de Deus. E dedique-se aos filhos, aos seus alunos e ao Senhor. Amém. Ô, bênção. Gente, infelizmente o tempo acabou. Que triste, né? Quem sabe um outro dia a gente tem uma outra live para falar mais um pouco, né? Tá certo. Vamos. Foi um papo muito gostoso. Que bom que você está aí ouvindo a gente, assistindo a gente aqui. Quem sabe, né? Fica aguardando as próximas, né, que virão, né? E na PEC do Rio de Janeiro. Foi muito bom ter a sua presença aqui, alguns alunos. O pastor Tony também, eu vi que ele estava participando. A minha irmã também estava participando. Algumas pessoas conhecidas, né? Inclusive amigos da Shirley também. E missionários da PECA Valderlene, né? E outros missionários. Muito obrigado pela sua presença. Deus te abençoe. E até a próxima live. Dá um tchauzinho aí, Shirley, agora para o pessoal, para finalizar. Bom estar com você também. Que Deus abençoe vocês e que possamos estar juntos. Amém. Agradando a Deus e alcançando os pequeninos. Amém. Tchau. Até a próxima live. Deus te abençoe.